A democracia do futuro. Não bastasse o gerente impor economia de guerra, por cima vinha o chefe dos redatores a reclamar da extensão da sua produção. Tem que ser menor, dizia com a cara fechada. A qualidade não deve ficar prejudicada, exigia. Segundo análises do nosso departamento histórico, o leitor não lia coluna muito longa. Escrever é o exercício da inteligência registrada e ela, a inteligência, por certo, haveria de achar um meio de expressar as ideias mais compactamente, dizer mais com menos palavras. Mas como? Depois daquela noite cheia de sonhos que mostravam lá na frente o caos que haveria de ser, caso os rumos não fossem mudados, meia dúzia de palavras não seriam suficiente para dizer tudo. Em São Paulo, mais de 12 mil empregos foram extintos só no mês passado. Um absurdo. As empresas, para serem mais competitivas, mais e mais automatizam a produção. Menos ofertas e empregos. Não sei que isso seja o fim do mundo, mas aproveitar a grande oferta de mão de obra disponível para achatar os salários dos que conseguem ficar empregados é demais. As vendas caíram muito e a nossa produção tem que ser reduzida, afirmam. Sem dúvida, uma boa razão, mas impor aos que querem trabalhar um contrato sem o menor cabimento, retirando deles as conquistas de muitos anos, são no mínimo fazê-los pagar por um ônus que deveria ser dividido. É muito cruel. Vendo a boa secretária do comercial passar, voltou à realidade. São coisas que não conseguia entender. Aliás, aquele negócio de caracteres era estranho. Já tinha ouvido falar de palavras de centímetros de colunas como medidas usadas nos jornais, mas caracteres? Sinistro, muito sinistro. Voltou aos seus botões. A democracia estava no mínimo sob questionamento, pensou. Onde a liberdade, se a pressão dos poderosos não querendo perder o filé mignon de todos os dias, descaradamente transferem para os operários todos os ônus da globalização. Os seus pensamentos eram rápidos. Uma projeção viu no mundo um bando de homens maltrapilhos revirando latas de lixo nos becos, sem saídas, buscando alimentos, vira-latas sem dignidade, retirada pouco a pouco a partir dos contratos de trabalho que no princípio faziam o operário mais barato e mais tarde descartado sem nenhum custo. Ouvia falar a miúde, temos que jogar o jogo conforme as suas regras. Quais regras? Quase gritou. Desvalorização do ser humano? Perdido em seus pensamentos, ouviu ao longe a voz do redator-chefe. Não precisa fazer mais nada, a sua página vai sair junto com a policial. Meu Deus, mais uma vez divertimentos e desgraças de mão dadas. Soltou o ar dos pulmões, recostou-se na cadeira olhando para a luz, voltou aos seus preocupantes pensamentos. Na França, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e mais todos os outros estavam enfrentando a queda na oferta de empregos. Em compensação, o lucro das empresas e bancos nunca foram tão altos. Lá no Rio de Janeiro, a empresa que ganhou a concorrência para a privatização da distribuição de energia elétrica não investiu nada para melhorar o serviço e os blackouts na cidade maravilhosa estavam infernizando a vida de seus moradores, que sequer podiam usar ventilador para esfrentar o calor. O lucro desta empresa
foi só de 241 milhões. Deu um salto na cadeira, olhou para os lados com medo de que alguém tivesse escutado o seu pensamento. Vamos acrescentar mais uma definição de democracia, aliás, a única que mais dia menos dia vai ser incorporada por todos. Democracia é o poder dividido entre os seres humanos. Assim, nenhum ser humano de qualquer cor, raça ou religião poderá ficar sem receber salários mensais. Se entre 30 seres houver trabalho só para um, se aplicará o rodízio. Enquanto um trabalha, todos os outros 29 estarão de férias, automaticamente sem prejuízo de seus vencimentos. Na sua cabeça, o absurdo estava perto de acontecer. Jogou a cabeça para trás e caiu na risada. O redator-chefe entrou na sala e perguntou: "Qual foi a piada, cara?" Nada, apressou-se a dizer e não conseguiu segurar o seu último pensamento. "Eu só espero que o 29º da lista de rodízio seja ou eu ou mais ninguém." O redator riu mais alto ainda, fungou e falou bravo: "Vamos acabar com essa frescura?" A democracia do futuro. Não bastasse o gerente impor economia de guerra, por cima vinha o chefe dos redatores a reclamar da extensão da sua produção. Tem que ser menor, dizia com a cara fechada. A qualidade não deve ficar prejudicada, exigia. Segundo análises do nosso departamento histórico, o leitor não lia coluna muito longa. Escrever é o exercício da inteligência registrada e ela, a inteligência, por certo, haveria de achar um meio de expressar as ideias mais compactamente, dizer mais com menos palavras. Mas como? Depois daquela noite cheia de sonhos que mostravam lá na frente o caos que haveria de ser, caso os rumos não fossem mudados, meia dúzia de palavras não seriam suficiente para dizer tudo. Em São Paulo, mais de 12 mil empregos foram extintos só no mês passado. Um absurdo. As empresas, para serem mais competitivas, mais e mais automatizam a produção. Menos ofertas e empregos. Não sei que isso seja o fim do mundo, mas aproveitar a grande oferta de mão de obra disponível para achatar os salários dos que conseguem ficar empregados é demais. As vendas caíram muito e a nossa produção tem que ser reduzida, afirma. Sem dúvida, uma boa razão, mas impor aos que querem trabalhar um contrato sem o menor cabimento, retirando deles as conquistas de muitos anos, são no mínimo fazê-los pagar por um ônus que deveria ser dividido. É muito cruel. Vendo a boa secretária do comercial passar, voltou à realidade. São coisas que não conseguia entender. Aliás, aquele negócio de caracteres era estranho. Já tinha ouvido falar de palavras de centímetros e colunas como medidas usadas nos jornais, mas caracteres? Sinistro, muito sinistro. Voltou aos seus botões. A democracia estava no mínimo sob questionamento, pensou. Onde a liberdade, se a pressão dos poderosos não querendo perder o filé mignon de todos os dias, descaradamente transferem para os operários todos os ônus da globalização. Os seus pensamentos eram rápidos. Uma projeção viu no mundo um bando de homens maltrapilhos revirando latas de lixo nos becos sem saídas, buscando alimentos, vira-latas sem dignidade, retirada pouco a pouco a partir dos contratos de trabalho
que no princípio fazia um operário mais barato e mais tarde descartado sem nenhum custo. Ouvia falar a miúde, temos que jogar o jogo conforme as suas regras. Quais regras? Quase gritou. Desvalorização do ser humano? Perdido em seus pensamentos, ouviu ao longe a voz do redator-chefe. Não precisa fazer mais nada, sua página vai sair junto com a policial. Meu Deus, mais uma vez divertimentos e desgraças demandadas. Soltou o ar dos pulmões, recostou-se na cadeira olhando para a luz, voltou aos seus preocupantes pensamentos. Na França, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e mais todos os outros estavam enfrentando a queda na oferta de empregos. Em compensação, o lucro das empresas e bancos nunca foram tão altos. Lá no Rio de Janeiro, a empresa que ganhou a concorrência para a privatização da distribuição de energia elétrica não investiu nada para melhorar o serviço e os blackouts na cidade maravilhosa estavam infernizando a vida de seus moradores, que sequer podiam usar ventilador para esfrentar o calor. O lucro desta empresa foi só de 241 milhões. Deu um salto na cadeira, olhou para os lados com medo de que alguém tivesse escutado o seu pensamento. Vamos acrescentar mais uma definição de democracia, aliás, a única que mais dia menos dia vai ser incorporada por todos. Democracia é o poder dividido entre os seres humanos. Assim, nenhum ser humano de qualquer cor, raça ou religião poderá ficar sem receber salários mensais. Se entre 30 seres houver trabalho só para um, se aplicará o rodízio. Enquanto um trabalha, todos os outros 29 estarão de férias, automaticamente sem prejuízo de seus vencimentos. Na sua cabeça, o absurdo estava perto de acontecer. Jogou a cabeça para trás e caiu na risada. O redator-chefe entrou na sala e perguntou: qual foi a piada, cara? Nada, apressou-se a dizer e não conseguiu segurar o seu último pensamento. Eu só espero que o 29º da lista de rodízio seja ou eu ou mais ninguém. O redator riu mais alto ainda, fungou e falou bravo: vamos acabar com essa frescura?